Olá! Começa agora o programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, construído no diálogo social entre a academia, o meio profissional e com a comunidade local. A partir de uma área do conhecimento, levantamos na comunidade acadêmica um tema gerador que pode ser mais discutido e esclarecido. Então, formulamos as questões principais que conduzem o programa. Você também poderá participar desse diálogo enviando sugestões de temas e perguntas para a página do programa, no seguinte endereço, www.facebook.com/diálogosacadêmicos. O tema de hoje está na área de negócios, a construção e a manutenção da marca de uma empresa. Nossos convidados dialogarão sobre as duas campanhas publicitárias que inspiraram os motes nas manifestações pelo país. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo, e o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave, e ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o programa Diálogos Acadêmicos Profissionais. Hoje estamos na área de negócios e na área de negócios vamos abordar a publicidade. Então, a construção, a manutenção e a expansão de uma marca numa empresa, numa organização. Para isso, nós vamos analisar com profundidade duas questões, duas campanhas publicitárias que, enfim, tomaram as ruas, as manifestações pelo país. Uma delas da Johnnie Walker, uma marca de uísque, e a outra da Fiat, da marca Fiat italiana de veículos. Bem, para isso nós chamamos convidados especialistas no assunto, chamamos publicitários e também uma psicóloga. Vamos então à apresentação dos nossos convidados. Logo aqui na minha frente eu tenho a Márcia Nogueira. Olá, Márcia, muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. A Márcia Nogueira, que é especialista em marketing, é publicitária, diretora da Farol Multimídia e que é uma empresa especializada em conteúdos. E também é aluna do curso de Educomunicação da especialização da FAI. Muito bem-vinda ao programa, Márcia. Obrigada. Ao lado da Márcia, nós temos o Glauber Gorski. O Glauber, que está participando a primeira vez do programa. Sim. Já esteve conosco nos estúdios anteriormente acompanhando os alunos de publicidade, mas hoje ele veio para participar efetivamente como convidado. Muito bem-vindo, Glauber. Obrigado, um privilégio estar aqui. O Glauber, que é professor de publicidade da FAI e de outros tantos cursos também de graduação da FAI, é supervisor da produtora Talento FAI e também atua como diretor de cena e roteirista. Exatamente. Muito bem-vindo. Obrigado. Logo aqui ao meu lado, nós temos a Juliana Bley. Bem-vinda ao programa, Juliana. Obrigada. A Juliana, que é mestre em psicologia, psicóloga, terapeuta, consultora e também é professora do curso de aliás, não é psicopedagogia, é psicologia da FAI. Muito bem-vinda. Eu que agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos mais uma vez a participação de todos. Bem, nesse primeiro bloco do programa, nós faremos então uma introdução sobre a publicidade como um todo. De que maneira se constrói então as campanhas publicitárias, quais são os elementos que estão presentes nessa campanha, de que forma a publicidade colabora na construção da marca de uma organização e também procura estender e manter esta marca, ampliar. Eu gostaria, então, que vocês começassem abordando para o nosso público essas questões, que são bastante importantes para o desenvolvimento e manutenção da marca. Tudo bem? Vamos lá, então, Márcia, por favor. Então, eu acho assim, quando a gente fala em publicidade, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, numa sociedade de consumo, né? Na sociedade, no mundo capitalista que nós vivemos, onde a competitividade é muito grande,
um número muito crescente, muito amplo de dezenas, centenas, milhares de produtos similares começaram a aparecer. Com isso, o que acabou acontecendo? A necessidade de expandir a comunicação além do produto, ou seja, para a marca, visando o quê? Uma permanência, uma consolidação que se traduzisse na expectativa que o anunciante tem em relação à publicidade, que são 3 pontos principais, na minha opinião. A primeira delas é a notoriedade, né? A segunda, a afetividade, porque você só alcança a preferência através da afetividade, de um relacionamento que você estabelece entre consumidores e marcas. E por último, a ação, que sem as 2 primeiras ela não chega a acontecer, né? Então a publicidade a gente tem que enxergar dentro de um escopo maior. Ela não tem a responsabilidade sozinha por tudo isso e nem pelo cliente alcançar esses objetivos. Ela faz parte de um planejamento maior de marketing e comunicação. Agora, a construção da imagem e a forma com que esse relacionamento vai acontecer, aí sim, isso é responsabilidade da publicidade. Porque aí a gente trabalha numa balança entre realidade e imaginário que vai mexer com todo um contexto de comportamento, de aspirações, de identidades, né? E aspirações no sentido de quem eu sou e quem eu quero ser. Que aí sim, nesse processo de construção de marca, tudo se estabelece. Uma sensação de pertencimento e que nesse escopo dos movimentos sociais esteve muito presente, né? Certo. Quando você colocava para nós, Márcia, com relação à construção de imagem, então nós estávamos falando, abrimos o programa falando sobre as marcas, na verdade, que são construídas também e são veiculadas pelas campanhas publicitárias. E eu estava pensando também na questão da construção de imagem dos políticos. Sim. Que está muito focada atualmente na construção criada nas produtoras. Sim. E a partir também das expectativas que o público, como um todo, que a população espera, deseja desse candidato, desse futuro político. Eu vou te dar um exemplo simples. Assim, hoje existe uma expectativa em relação a um produto, né? A gente até usa a expressão meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é ter uma BMW. Mas o meu sonho de consumo também pode ser o Brad Pitt. A pessoa personifica, ela acaba virando um produto também, um meio de consumo. Então, quando a gente trabalha com a figura do político, muitas vezes a comunicação é trabalhada para essa figura política também como um produto. Só que hoje eu acho que a gente começa a mexer em alguns valores da construção dessa imagem do político, e a prova disso são os movimentos sociais que se espalharam por todo o país, é que não se quer mais essa figura política construída dessa forma, e muito menos política feita dessa forma, né? Então, digamos, o marketing político, a comunicação política, ela vai ter que passar por todo um processo de transformação que acho que é uma crise de identidade que nós mesmos da área da comunicação estamos passando no momento, porque na medida em que a gente está vivendo uma sociedade transmídia, em que todo mundo é um emissor em potencial, quem somos nós, né? Comunicadores. Qual passou a ser o nosso papel? Nós não detemos mais o poder de emissores da mensagem. A prova está aí. O consumidor, o receptor, ele vem, ele interfere, ele modifica, ele opina, ele compartilha. E com tudo isso, a comunicação tem que rever as suas formas de comunicar, né? Os seus usos de mídias diferenciadas. Então, na política, principalmente, eu acho que a gente tem que passar agora por um processo de buscar uma comunicação de verdade, né? Verdade no sentido literal da palavra, porque essa comunicação da imagem construída, ela se tornou tão batida, né? E tão massificada que para todos é construído da mesma forma, que ela não surte mais efeito. E a próxima campanha vai ser prova disso. Ou todos nós, profissionais de comunicação, que nos envolvemos na esfera da política, transformamos a nossa forma de fazer marketing e comunicação político,
ou vai ser um grande desastre. Então, Glauber, você que atua diretamente com os alunos no curso de publicidade da FAI e também na agência Talento, que é uma produtora de conteúdos que os alunos do curso de publicidade participam, é isso? Publicidade, produção multimídia e marketing. São 3 cursos que trabalham ali dentro. Certo. Como vocês estão avaliando todo esse momento que nós estamos passando? Também pensando um pouquinho sobre o que a Márcia falou, sobre essa nova forma de comunicar e também qual a importância que ainda a publicidade como um todo consegue fazer na construção desta imagem e na construção da marca. É inegável que a gente é filho do nosso tempo, né? E quando a gente fala de comunicação, a comunicação, ela, talvez de todas as ciências humanas, ela seja a ciência que ainda está em eterno se entender, está buscando esse entendimento, está buscando essa forma exata de ser e nunca vai chegar. Então, o fato da comunicação ser uma ciência mutável é de acordo com acontece de acordo com a cultura onde ela está inserida e de acordo com o movimento social também, né? Entre outras coisas, com a tecnologia e com tudo que está inserido dentro daquilo que se entende como comunicação. E as faculdades, elas também acabam passando por um processo de modificação contínuo. Então, vira e mexe, é redesenhado a grade curricular, porque é observado que a tendência da comunicação é ir para um lado ou é ir para o outro, principalmente por aquilo que você comentou, da questão do emissor. Até um tempo atrás, até pouquíssimo tempo atrás, estamos falando assim de 10 anos, a sociedade era demandada e marcava sua agenda pelos meios de comunicações tradicionais, né, de massa, que era a televisão aberta, a rádio e o jornal. Que atinge o público. Então, um evento vai acontecer na cidade, isso é deflagrado, né, é tornado público e é propagado pelos meios de comunicação aberto tradicionais. E sobre isso foi, durante décadas, foi estabelecida uma legislação, direitos autorais, forma de comunicação, e foi percebido que havia, sim, uma questão de poder por trás disso, no que diz respeito a trabalhar com o posicionamento das marcas, com a informação, trabalhar com o dinheiro de empresas e de pessoas, né? E isso foi se modificando, a ponto de hoje a gente ter, por exemplo, um evento que ele é um réveillon fora de época, né? Que ninguém marca, não existe uma empresa por trás, não existe uma instituição, não existe uma pessoa por trás, existe um combinado via rede social, onde se marca, né? E as pessoas vão lá e fazem acontecer. Esse movimento social que está acontecendo das manifestações e vai provavelmente aprofundar de uma forma muito contundente daqui a um ano, com a Copa do Mundo em si, diferente do que muitos estão achando que, não, passou agora a Copa, o pessoal se distraiu, né? Pão e circo, pão e circo, pão e circo, vírgula, né? Era pão e circo desde que tivesse um que detonasse essa informação, né? Uma pessoa num caráter de poder, seja um político, seja uma empresa, uma instituição, sempre atrelado a um meio de comunicação. A rede social, a forma de se comunicar hoje horizontalizada, acabou realmente modificando isso, e quem vinha embalado nessa forma de comunicação tradicional não está sabendo muito bem como lidar com isso. Então, há sim um repensar constante, não só junto aos alunos, mas dentro do próprio corpo acadêmico. Assim, há uma tentativa de se entender como lidar com essa comunicação. E o caminho, e você foi muito certeira, como você falou, a questão da verdade. O caminho realmente é a verdade no sentido mais puro e literal. O público deixou claro, há muito tempo, que não quer mais ser enganado. Só que antes você não tinha o retorno. Antes a televisão falava para você e ela nunca te ouvia. Ela via o que você estava vendo só, mas ela não tinha ouvido. Ou ela até podia ter ouvido, mas ela não replicava isso, essa tua informação enquanto público, né? Se fosse o caso, né? Isso acabou. Tanto acabou que essas duas publicidades que a gente está utilizando como exemplo aqui, uma é bem atual, agora da Fiat, e a outra já tem um tempo de vida vencido, que foi resgatado. E me diga que publicitário não gostaria de ter a sua peça publicitária sendo resgatada, que cliente não gostaria disso, evitando investimento em dinheiro, né? Em mídia, uma mídia espontânea. Uma mídia assim que não voltada necessariamente ao produto em si,
mas a comunicação que está envolvida nessa peça publicitária. E isso é o mais interessante. Porque quando a gente tem uma necessidade de um cliente, de um produto, de atrelar a marca dele a um conceito, a uma ideia, ou de deixar claro perante o público qual é o seu posicionamento enquanto marca, enquanto conceito, enquanto missão, enquanto ideia, quando se busca isso, se busca um arquétipo, se busca um entender coletivo. E aí se apropria disso, como um gigante, né? Uma fábula, uma fantasia, algo irreal, um conjunto de montanhas que se transforma num gigante. Qualquer criança sabe que aquilo é irreal, que aquilo é do universo da fantasia. Mas a metáfora que está por trás disso também reflete o momento nosso, porque isso está escrito há dezenas de anos no próprio hino nacional. É verdade. E também tem a questão que a própria marca, Johnnie Walker, tem toda uma história, tem toda uma trajetória aí que já foi bastante utilizada em alguns eventos, discursos de parlamentares, mundo afora, que principalmente pegaram o mote da campanha, que é o Keep Walking. Né? Keep Walking. Keep walking, continue caminhando. Né? Então, o que tudo isso quer dizer é que nos remete à ideia de progresso. Mas que não tem nada a ver com a bebida alcoólica, tem a ver com o conceito humano mesmo. Mas que foi uma grande sacada. Sim, foi uma grande sacada exatamente. De quem construiu ali e que colou a imagem do Johnnie Walker, que era praticamente o fundador da marca, né? Colou a imagem dele nessa questão. Então, Juliana, daí nós estamos assim percebendo que essas questões elas vão seguindo, vão sendo construídas paralelamente. Buscou-se, então, dar uma identidade. Mas isso nós vamos discutir mais no segundo bloco. Agora, eu gostaria que você colocasse para nós, Juliana, como é que a psicologia, então, faz essa leitura a partir da construção, da imagem, da marca, que é posta para nós, pelas marcas, né, pela publicidade como um todo. Então, eu queria aproveitar, né, o gancho